Boa noite, senhoras e senhores. Me chamo Felipe Labruna, sou mestrando e graduado em Direito pela PUC São Paulo. Nós, da Associação de Pós-Graduandos da PUC São Paulo e do Centro Acadêmico de Direito 22 de agosto, organizamos este ato em solidariedade a um dos professores da PUC São Paulo, o professor Dr. Álvaro de Azevedo Gonzaga. E vamos a público expressar que repudiamos toda e qualquer manifestação discriminatória, racista e ou preconceituosa. Nós desligamos os microfones dos participantes a fim de que essa sessão também não seja invadida com discursos de ódio. Peço, por favor, que manifestações sejam realizadas por meio do chat. Na terça-feira, do dia 27 de abril de 2021, no mês da consciência indígena, o professor Álvaro foi atacado por um grupo de hackers durante a defesa do seu trabalho de pós-doutoramento. A tese defendida no Departamento de História da Universidade Federal da Grande Dourados tratava da teoria decolonial indígena e trazia elementos históricos, biográficos e filosóficos que remontam ao papel fundamental dos povos originários na história do território brasileiro. Com cerca de 10 minutos de fala, a exposição do professor Álvaro foi interrompida por várias pessoas no microfone, com ofensas de cunho discriminatório, xingamentos e até ameaça de morte. Os atributos físicos dos professores também foram desrespeitados, além de terem sido colocadas vinhetas sonoras, como o conhecido gemidão do Zap e as do programa de televisão do Ratinho e do hino do Flamengo. Por fim, vários ouvintes foram expulsos da sessão virtual, inclusive a minha pessoa. A apresentação teve que ser encerrada e às pressas foi deslocada para outra plataforma, prejudicando o caráter público da defesa. Inclusive, eu gostaria de convidar todos para prestigiar a apresentação de pós-doutorado do professor Álvaro no canal do YouTube que se chama História Indígena e do Indigenismo. História Indígena e do Indigenismo. Nesta data, nós reunimos 16 falas de alunos, professores e lideranças indígenas para prestar nossa total solidariedade ao professor Álvaro e defender a plena capacidade de cátedra. Então, a primeira pessoa que eu vou chamar para falar é a Cristiane Fairbanks, doutoranda em Educação, História, Política e Sociedade pela PUC São Paulo. Olá, boa noite, professor Álvaro, boa noite, professores, colegas que estão aqui presentes nessa noite. Obrigada por estarem nessa trincheira conosco hoje, e é uma data muito importante, esse ato de desagravo que a gente vem hoje aqui fazer ao professor Álvaro Luiz Azevedo, principalmente para ficar clara a nossa posição, e uma posição que sempre foi muito firme da PUC São Paulo, de resistência, de combate a atos fascistas, de combate à barbárie, de combate à violência. Isso porque nós entendemos, e a nossa fala, a fala da APG, a qual eu represento aqui junto com outros colegas, e hoje aqui pela minha voz trago o sentimento de todos os colegas da APG e da pós-graduação nesse desagravo. O nosso sentimento é de que a academia não pode ser de forma alguma intimidada, né? Historicamente, a universidade é o local onde o pensamento se desenvolve, onde o debate crítico, onde a análise, né, de novas ideias surge e tem a sua liberdade de ser desenvolvida, de ser discutida entre todos os colegas, discutida quando a gente faz as disciplinas, quando a gente elabora as nossas pesquisas, quando a gente participa de grupos e quando a gente se aproxima de movimentos como a nossa própria APG, para procurar desenvolver o conhecimento científico e o avanço que a gente quer não só na área, na academia, na universidade, mas o avanço que a gente pretende que haja na nossa sociedade, né? Um avanço que a gente pretende que seja estendido para além dos muros da universidade,
para toda a nossa sociedade. E o combate ao racismo, o combate ao fascismo, o combate à discriminação de qualquer tipo, com relação a gênero, com relação à raça, com relação à orientação sexual, com relação à origem, qualquer tipo de discriminação deve ser combatida. Então, por entender que a universidade é esse espaço de liberdade, como o colega lá, Bruna, falou, de liberdade de cátedra, de liberdade de expressão, é que nós estamos hoje aqui, professor Álvaro, especialmente para lhe saudar com um abraço, né, nesse ato de desagravo, nos colocando ao seu lado, nessa trincheira que a gente acha que é o lado certo. Estamos felizes por estar do lado certo, por saber que estamos do lado certo na história, e como muito tem se visto e muito tem dito por aí, o tempo mostra e o tempo esclarece. Nesse caso, a gente não precisa nem de muito tempo, eu acho que já está muito claro as posições nesse embate. Nós, da Associação dos Pós-Graduandos, estamos há 2 anos na luta para tentar manter os alunos da pós-graduação estudando, porque foi feito um corte imenso, como nunca foi feito antes na educação, na pós-graduação nesse país, foi feito um corte geral de verbas para todo tipo de financiamento, e nós que somos pesquisadores dependemos desse financiamento para levar a cabo os nossos estudos, para poder estar na universidade. Então, desde muito cedo, né, desde muito cedo para nós, está muito clara os dois lados dessa história. E a gente fica muito feliz de ter a certeza e ter a tranquilidade, assim, no peito e a clareza na mente de estarmos nos posicionando do lado certo, né? Rechaçando a qualquer tipo de violência, de discriminação, de barbárie e da tolhida da liberdade de cátedra de expressão e da discussão científica que é tão necessária nesse país. Eu creio que a pandemia trouxe, elucidou para uma grande maioria da população, que talvez estivesse um pouco mais distante da universidade, a importância que a ciência tem. E aí a gente fala de ciência não só as ciências biológicas, enfim, o que está mais em voga agora nesse momento, mas das nossas queridas ciências humanas, que têm sido tão atacadas também nos últimos anos. Têm sido tão atacadas. A filosofia tem sido retirada dos currículos e outras matérias também. Então, como é que a gente vai formar uma população com pensamento crítico? Como é que a gente vai permitir que as novas gerações tenham acesso a esse tipo de discussão, se a gente permitir essa quebra, se a gente permitir essa derrocada das ciências humanas? Então, mais uma vez, a gente se reúne aqui, hoje especificamente em desagravo ao que aconteceu, a invasão da apresentação do seu pós-doutoramento, e gostaríamos de lhe saudar com um abraço aqui coletivo da Associação dos Pós-Graduandos e de todos os pós-graduandos. O Márcio me ajuda aqui com os nossos números, estamos aqui em 3.000 pós-graduandos, mais de 3.000 pós-graduandos stricto sensu em mestrado e doutorado, e um número muito maior, mais de 10.000 em estudantes no COGIAE, que são os estudantes de pós-graduação. Então, receba realmente o nosso carinho, professor, e eles passarão, nosso passarinho. Nós vamos permanecer aqui resistindo. Lá, Bruna, a gente não está te ouvindo? Eu acho que está fechado. Agora acho que pode ouvir. Obrigado, Cris, pela mensagem, pela palavra. Eu gostaria de chamar agora o graduando em Direito e integrante do Centro Acadêmico 22 de Agosto, Fabrício Prado. Por favor, não esqueça de desabilitar o microfone. Vocês me ouvem? Sim. Gente, muito boa noite. Eu me chamo Fabrício, como foi bem dito. Junto com a minha companheira Andréa Campos, estou no centro acadêmico responsável pela parte de tesouraria. E hoje vim aqui falar um pouco a respeito dessa situação que o professor Álvaro teve que enfrentar.
E, infelizmente, professor, o que eu mais queria nesse momento era poder te dar um abraço e dizer que tudo vai ficar bem, dizer que isso não aconteceu, poder retirar todo esse sentimento. Mas, infelizmente, a gente não tem como fazer isso, porque a gente sabe que são tempos sombrios, a gente sabe que essa é a tônica do momento que a gente vive, em que essa minoria desse gabinete do ódio que tem na nossa sociedade está gritando, está fazendo vítimas, está falando alto. Mas eu acho que é o momento da gente poder se unir aqui e levantar forças. Na posse do centro acadêmico, foi um momento que eu pude ter o prazer de conhecer um pouco do professor. Ele falou uma fala que me marca e que toda oportunidade que eu tenho, eu gosto de ressoar ela no nosso centro acadêmico, que é a respeito do boré. Eu achei genial saber sobre o boré, que é uma flauta, e o professor pode me corrigir, né, no povo indígena tupi, que é utilizada para reunir o povo disperso em torno da luta. Queria fazer uma fala em cima disso. Eu acho que o boré, ele toca há muito tempo para aqueles que sofrem no dia a dia, para aqueles que não têm opção em não viver a luta. Mas agora essa voz, esse som é muito mais alto. Ele é inevitável. E é o momento da gente se unir em prol desse pensamento que é unir o povo brasileiro à nossa sociedade. Eu, particularmente, não gosto de atribuir todos os problemas e todo o nosso esforço em torno do Bolsonaro. Porque, para mim, o Bolsonaro ele é uma roupagem do nosso inimigo de sempre. Hoje é o Bolsonaro. Ontem foram outras pessoas. E amanhã a luta é para que não hajam mais novos. Então, o convite que eu faço é, em nome do movimento estudantil, falar que a gente, professor, está ao seu lado, está atrás de você, está da maneira que você preferir que a gente esteja, mas com os olhos abertos, com os ouvidos atentos e prontos para lutar. Porque o movimento estudantil é essa energia, é estar lá lado a lado para mover o pensamento, para ir atrás da força, para ir atrás da luta. E agora nós, com o movimento estudantil da PUC, como esquerda e como apoiadores contra essa força do ódio, vamos ser linha de frente e vamos estar lado a lado para ter um pensamento não reativo. A gente não tem que se limitar a ser reativo às loucuras que o Bolsonaro ou que a elite brasileira impõe a gente, mas para ser propositivo. A gente não pode esquecer que a nossa linha é maioria no país. Os nossos ideais são em prol da maioria. E esses corações, essas mentes que o meu companheiro Jorge gosta tanto de citar, vão estar do nosso lado se a gente tiver com a voz correta, com a voz justa. Então, quero agradecer a oportunidade, agradecer o convite, dizer ao professor que a gente está do seu lado, que essa galera pode falar alto, pode gritar, mas nossos corações vão estar sempre quentes e unidos em prol da justiça, professor. Um abraço grande, estamos juntos e um abraço a todos presentes também. Muito obrigado. Obrigado, Fabrício. Algumas pessoas gostariam de participar do evento, mas não puderam estar presentes agora. Então, elas gravaram depoimentos. A gente, durante a tarde, tentou reproduzir esses vídeos aqui e vimos que não estava saindo som. Então, nós improvisamos uma forma de reproduzir esses vídeos, que é com o celular, mas dá para enxergar e ouvir. Então, Márcio, por gentileza, você pode, por favor, liberar o seu microfone e puder reproduzir o vídeo da senhorita Márcia Cambeba, uma liderança indígena que é ouvidora geral do município de Belém. Ela é escritora, mestre em geografia e doutoranda em letras. Por favor. Márcia Cambeba, todo povo, o Mágoa Cambeba, ponto de vista. Eu venho aqui dizer que, por muitos anos, as pessoas silenciaram nossa voz. Falaram por nós, nos tutelaram. E hoje a gente dá um basta nisso tudo. Nós temos voz, somos pessoas dotadas de inteligência, capacidade, intelectualidade, sim, e queremos falar. Não há mais como calar a voz de uma ancestralidade que grita dentro da gente, que fala por nós, onde nós falamos junto com a voz do maracá, que ecoa, que é o espírito sagrado. Então, a nossa voz precisa ecoar
O nosso grito de resistência precisa ser forte, cada vez mais potente. Dentro das universidades, dentro dos espaços que a gente puder ecoar. Porque o que nós queremos é justamente criar uma ponte ligando os mundos, o mundo da aldeia ao universo da cidade. Esses dois universos se interligando por uma ponte chamada respeito, interculturalidade, solidariedade. E é preciso que a sociedade entenda que os povos originários têm, sim, muito a ensinar, que os povos originários querem contribuir e não há mais como calar a nossa voz. Porque se calarem a nossa voz, as árvores falarão, o rio falará, a terra-mãe gritará por nós. Porque é hora, é tempo de lutar, sempre é tempo de lutar. E a gente está aqui, povo originário, eu como Cambeba, querendo comunicar e me comunicando sempre. Gratidão. Desculpa o improviso, pessoal, mas é que o Teams não ajudou muito hoje. Tá linda a fala dela, gente. Maravilha. Obrigado, Márcia. Agora eu gostaria de... Está no mudo. Você está mutado. Aí. Gostaria agora de chamar, por gentileza, o integrante da PG e graduado e mestrando em Direito, o senhor Marco Antônio Barreto Lima. Obrigado, Felipe. Obrigado, pessoal. Bom, eu vim fazer uma fala não só na qualidade de alguém que se formou tendo as aulas na graduação com o Álvaro, teve aí a ajuda dele ao longo de todo o período na graduação, enfim, e agora também como orientando do professor, alguém que estava presente, né, enfim, durante a apresentação do trabalho de pós-doutorado, e de fato alguém que está aí junto com o professor na luta há alguns anos já, há algum tempo, e sempre buscando evoluir esses tópicos que a gente tem tanto tratado aqui, e especialmente falando nesses últimos anos sobre um recrudescimento aí do governo, um recrudescimento de toda a origem antidemocrática que a gente já vinha vendo crescer, e agora parece que cada vez mais galopa sem muito controle. Então, minha fala vem nesse lugar de alguém que tem muito carinho pelo professor e sabe da capacidade dele, e tem muito orgulho de onde ele tem caminhado, pelas lutas que ele tem caminhado, e muito orgulho também de caminhar junto, de poder falar que a gente está junto nessa luta. E em linha com o que tanto a Cris falou, também como o pessoal do Centro Acadêmico falou, a gente tem vivido esse momento absurdo, né, em que cada vez mais o governo patrocina esses eventos. A gente já tinha essa característica, enfim, de uma formação de alguns grupos, pelo menos até então minoritários, que faziam esse tipo de turba, mas agora a gente tem quase que um evento institucionalizado. Aqui a gente já falou sobre o gabinete do ódio. Acho que essa manifestação, durante a apresentação do professor, teve essa mesma característica, uma organização, enfim, mais ou menos coesa, mas que tem procurado eventos em que a gente fala sobre progressismo, que a gente fala sobre a democracia, que a gente defende direitos dos povos indígenas, da juventude negra, e essas pessoas vêm justamente atacar onde mais nos dói, onde mais nos é delicado e onde as nossas forças são ainda menores, né? Mas tudo que eles conseguiram foi, de fato, dar mais visibilidade para esse tema, foi mostrar que esse trabalho era extremamente relevante, e por isso ele merecia ser alvo de ataque, porque, de fato, se não fosse relevante, se não tivesse um trabalho de pesquisa extremamente importante e demonstrasse cientificamente uma luta que é tão necessária, eles, com certeza, não teriam se dado ao trabalho de fazer essa organização, de organizar esse ataque. Então, acho que
se esse tiro foi contra a gente, o que a gente pode fazer é pegar essa força e revidar, e é isso que a gente tem feito aqui, é isso que a gente faz aqui hoje, nessa noite, que é justamente revidar, mostrar a nossa força, nos unir mais uma vez, chamar toda a juventude, chamar o povo, os povos tradicionais, chamar o povo negro, todo mundo à luta mais uma vez, para que a gente possa superar esse momento escuro, esse momento obscuro em que a gente tem vivido, e, enfim, tentando ser rápido também, acho que é bastante sintomático que isso tenha sido feito numa apresentação e num trabalho em que a gente trata justamente sobre os povos originários, sobre os povos indígenas, e na Universidade Federal de Grande Dourados. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes para Dourados e fazer alguns trabalhos com algumas comunidades indígenas e trazer assistência jurídica e demonstrar enfim, a situação precária e o grande estado de violência que essas comunidades vivem naquela região, e a gente tem ali um centro de agropecuária, um centro de produção rural que representa muito o que o Congresso Nacional representa o que o governo Bolsonaro representa, o que tenta defender, e a ideia deles é justamente nos calar. Então, isso acontecer numa universidade federal como essa, numa região como essa, é mais um golpe, é mais uma tentativa de calar as nossas vozes, de calar o movimento indígena no Brasil. E retomando o que eu estava falando, é isso. Acho que a gente não... a gente está aqui hoje mostrar que eles não conseguiram e que a gente tem muito ainda para lutar e muito para resolver. Então, muita força e parabéns ao professor de novo, parabéns pelo trabalho, parabéns pela luta que tem tocado e parabéns a todo mundo que está aqui acompanhando e dando força nesse momento que a gente precisa se unir e ter uma força de esquerda de novo unida, unificada e pronta para a luta. Obrigado, pessoal. Obrigado, Marco Aurélio. Eu gostaria de chamar agora a palavra o professor Tiago Botelho, que é doutor em Direito pela PUC-Paraná, mestre em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso e professor em Direito pela Universidade Federal da Grande Dourados. Boa noite a todos e a todas. É com enorme satisfação e representando todo o corpo de professores, alunos, técnicos da Universidade Federal da Grande Dourados, eu venho participar, então, dessa noite de desagravo. No dia 27 de abril, eu participava, junto com meu amigo, o professor Dr. Álvaro, da sua defesa. E foi um momento de violência gritante, o qual nós sentimos atados, pois pessoas incapazes do diálogo, incapazes do construir democrático, invadiram a sala a qual se fazia ciência. Uma sala a qual se fazia uma tentativa de reparação científica, uma vez que a temática indígena é uma temática invisibilizada, em especial no Centro-Oeste. Quando um professor da PUC se coloca à disposição de vir a uma universidade do interior do Brasil, que é o FGD, e fazer ciência, e essa ciência é agredida, não é só a pesquisa do professor Álvaro que foi agredida. É a ciência brasileira, é a universidade pública, é o descaso qual esse governo genocida vem tratando os povos originários, os povos tradicionais desse país. O motivo do ataque à pesquisa do Álvaro se dá por muitos motivos, em especial pela temática. E talvez vocês que nos escutem não saibam, mas Dourados, como Débora Duprá disse, é a faixa de Gaza do Brasil. Dourados é um município onde um poeta chamado Emanuel Marinho poetizou chamando que aqui se faz o genocídio. E é com as palavras de Emanuel Marinho que eu quero dizer a vocês que Dourados é um município violento, que não respeita o pensamento plural. E o Álvaro, quando se colocou à disposição, não de falar pelos povos originários, mas de falar sobre a subalternidade que esses sujeitos vivem, e a sua pesquisa foi atacada,
ele se colocou à disposição da democracia brasileira, ele se colocou à disposição do construir democrático da ciência. Enquanto professor dessa instituição, professor Álvaro, eu preciso lhe dizer que me sinto altamente violentado e que nós iremos à justiça, nós iremos ao Conselho Universitário, nós denunciaremos, porque não há que se relativizar essa violência, não há que se dizer que foi algo patético, foi algo violento, foi algo que quer passar um recado, mas que não conseguirá passar esse recado. Porque nós existiremos, nós seguiremos fazendo pesquisa séria na universidade, nós seguiremos denunciando todo e qualquer tipo de violência contra os povos originários, contra a comunidade LGBTQIA+, contra os quilombolas, contra os trabalhadores rurais. E esses que hoje se sentam e se arvoredam do poder, saibam, o tempo de vocês está chegando ao fim. Nesse país, há brasileiros e brasileiras que não aceitarão esse tipo de violência, que não aceitarão soltar foguetes na frente do Supremo Tribunal Federal, que não aceitarão recomendações de remédio de verme contra uma doença que já dizimou 400 mil brasileiros. Nós não aceitaremos ideologias que tentam dissipar a ciência. Sendo assim, professor Álvaro, o senhor concluiu seu pós-doutoramento com sucesso, porque o que nós vivemos naquele dia foi um ato atroz, mas não nos calarão. E por isso eu falei do Manuel Marinho, e eu quero que vocês saibam o quão é perverso a questão indígena no meu estado. Para quem mora em Dourados, sabe que as crianças indígenas, com suas mães, andam nas ruas com carroças, e essas crianças vão até as nossas portas, batendo palma, e elas não pedem pão, elas pedem pão velho. E esse pedir pão velho quer dizer que a sociedade douradense não aceita os povos originários. E o Emanuel Marinho, então, ele relata um poema que é duro, mas que é preciso porque o tema do professor Álvaro existe. E no poema Genocídio, ele diz o seguinte: tem pão velho? Não, criança. Tem o pão que o diabo amassou. Tem sangue de índio nas ruas. E quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos. Tem pão velho? Não, criança. Temos comida farta em nossas mesas, abençoadas de toalhas de linhos, talheres. Temos mulheres servis, geladeiras, automóveis, fogão, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Temos asfalto, água encanada, supermercados, edifícios. Temos pátria, pinga, prisões, armas e ofícios, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Tem sua fome travestida pelas avenidas. Temos índias suicidas, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Temos mísseis, satélites, computadores, radares, temos canhões, navios, usinas nucleares, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Tem o pão que o diabo amassou. Tem sangue de índio nas ruas, e quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos. Tem pão velho? É com esse poema, então, Álvaro, que eu denuncio toda a violência, toda a negação de direito que esses sujeitos vivem no centro-oeste brasileiro, e agradeço a sua pesquisa, a sua dedicação, e lhe digo mais: Álvaro, você é patrimônio do Brasil. Sujeitos como você que ajudarão a democratizar a democracia e transformar esse país num real espaço de territorialização da vida. Um forte abraço e nós resistiremos incansavelmente enquanto for necessário. Um abraço, meu amigo.
Obrigado, professor Tiago Botelho. Gostaria de chamar agora a gentileza do amigo Márcio para colocar o vídeo da liderança indígena chamada Jabas, do projeto Pindorama da PUC São Paulo. Por favor. Em nome dos estudantes indígenas do programa Pindorama da PUC São Paulo, eu, Jabas Pancararu, estudante do curso de Direito, registro aqui minha fala de repúdio ao que ocorreu ontem. Tentaram nos calar durante a exposição do pós-doutoramento do professor Álvares de Azevedo Gonzaga, do curso de Direito da PUC São Paulo, indígena Guarani Kaiowá, com o tema Decolonialismo Indígena, ao invadir sua live com insultos e imagens desprezíveis. Há 521 anos, tentam nos calar, invadindo nossos territórios, nossas florestas, matando nossos rios, nossa língua, nossos anciões. Mas ainda estamos aqui. A voz da nossa ancestralidade fala por nós, assim como falou ontem pela voz do professor Al. Como diz o sábio parente Ailton Krenak, um dia em que não houver lugar para o índio no mundo, não haverá lugar para ninguém. E nós, povos indígenas desse país, queremos mais que um lugar no mundo. Queremos que nossa cosmovisão de mundo seja respeitada. Pois, como diz o parente Kazenga-Tuxo Curuto Pinabá, lutamos por um mundo onde caibam vários mundos. Obrigado, Márcio, pela gentileza de reproduzir o vídeo. Gostaria de chamar agora a senhorita Laura Nunes, graduanda em Direito e integrante do Centro Acadêmico 22 de Agosto. Bom, boa noite a todos e todas. Eu me chamo Laura Nunes, eu estou aqui em nome do Centro Acadêmico 22 de Agosto. Queria pedir só se vocês puderem desligar o microfone, porque está dando um pouco de microfonia. Agora tá certo, é que eu fico um pouco confusa com essa questão e acabo me confundindo até na fala. Mas eu vim aqui em nome do Centro Acadêmico demonstrar a minha solidariedade, né, a solidariedade do Centro Acadêmico 22 de Agosto ao professor Álvaro, que teve a atitude corajosa de, num país que há 521 anos realiza um genocídio quase que cotidiano dos povos originários, dos povos que estão aqui no nosso país desde o início, o país que nós que invadimos, né, nós brancos que invadimos, é muito importante. E a história, né, dos povos originários no Brasil é marcada por muita violência, desde o início da colonização, passando pela ditadura militar, inclusive fazendo até uma ressalva aqui, que eu estava lendo um texto esses dias, falando sobre o genocídio indígena na ditadura militar e as proporções que isso teve no Brasil e que não tem qualquer repercussão, assim, nos veículos da mídia, até mesmo nas próprias universidades. Então, a gente vê que hoje, e aí chegando para o momento de hoje, né, em que a gente vê os povos indígenas numa situação completamente desamparada em relação à Covid-19, a gente viu tudo que ocorreu em Manaus, como que isso também é uma violência simbólica do que tem acontecido, não só simbólica, mas uma violência de fato do que vem acontecendo com os nossos povos originários desde que os europeus, os colonizadores chegaram ao nosso país. Então, de fato, nós vemos que esse tipo de discurso, ele não é de hoje, né, como muitos já mencionaram, é um discurso que ele permeia a sociedade faz muito tempo, mas o que mais me assusta é como hoje em dia as pessoas sentem essa liberdade de expor esse tipo de pensamento e de atrapalhar a apresentação de um trabalho que tem tanto a contribuir para a leitura histórica que nós fazemos dos povos originários no nosso país. Então, realmente, tudo que eu posso falar aqui é muito relacionado à questão mesmo da solidariedade ao professor Álvaro, solidariedade
a todos e todas que passaram por essa violência, porque eu acredito que é uma violência que não atinge só o professor, é uma violência que atinge a todos que queriam escutar, que queriam ser representados por essa temática que é tão importante. Então, em nome do CA, eu só queria demonstrar essa solidariedade e dizer que é uma temática que, inclusive, nós gostaríamos de trazer ainda mais para a nossa universidade, a questão dos povos originários. Então, deixo aberto esse compromisso do centro acadêmico com o professor para que nós possamos organizar eventos nesse sentido. Eu acredito que essa temática é das mais importantes que nós temos hoje. Os direitos dos povos originários devem ser debatidos, especialmente no contexto em que nós estamos vivendo. Então, é basicamente isso. Não tinha preparado muito uma fala, mas queria agradecer profundamente a oportunidade de trazer aqui a solidariedade mesmo ao professor. Obrigada. Obrigado, viu, Laura? Queria chamar agora o senhor Márcio Ortiz Menberg, que é graduado, mestre e doutorando em Direito pela PUC e é o atual presidente da PG. Bom, boa noite a todos e todas. Eu sou Márcio Menberg, eu sou presidente da PG e sou doutorando em Direito Constitucional, né? Então, muito me honra estar aqui junto com tantos professores, alunos de graduação e pós, o glorioso 22 de agosto, professores de outras universidades e de outros espaços, né? E vivemos tempos estranhos, né? Porque se fossem tempos normais, nós não estaríamos fazendo um desagravo, estaríamos aqui reunidos para fazer uma homenagem ao professor Álvaro, né? Pela sua brilhante carreira acadêmica. Para quem não sabe, ele é o mais jovem livre docente da PUC, né? É um professor bem-quisto e muito querido por todos que foram seus alunos e colegas, e que escolheu sempre o lado certo da história, né? Não apenas como convicção política, mas inclusive como objeto de estudo acadêmico. E talvez exatamente por isso que tenha sido atacado, né? E é curioso, né, que os índios que sofreram tanto com a invasão de suas terras, né, agora têm as suas lives e apresentações invadidas, né? Como é simbólico isso, né? E a pandemia, né? Um dos problemas da pandemia é que nós não podemos estar hoje todos juntos num auditório, né? Porque provavelmente se a apresentação do professor Álvaro fosse num auditório cheio de gente, esses covardes não teriam coragem de aparecer lá para falar suas bobagens, né? Porque eles são muito corajosos, protegidos pelo anonimato, pela proteção que a internet nos garante, né? Ao vivo, não sei se teria acontecido a mesma coisa, né? E, enfim, né? Eu acho que esse tema, a gente pode desenvolver duas considerações, né? A primeira é a própria questão indígena, né? A questão indígena que motivou esse ataque, não foi por acaso, né? Isso é o que atraiu esses covardes. E como quem teve a oportunidade de ver o Ailton Krenak no Roda Viva, né? Ele contou uma coisa muito interessante, né? Que talvez um dos momentos auges, né, da luta em defesa dos índios tenha sido a constitucionalização dos direitos dos índios. E um pouco depois disso, né, acho que não chegou a passar 5, 6 anos, já fizeram ali uma divisão de um marco temporal para dizer que aqueles direitos valeriam apenas naquele momento da Constituição, né? Os que não tivessem em determinadas terras depois daquilo não teriam os seus direitos, né? Como se os povos indígenas estivessem chegando no Brasil naquele momento, né? Como se eles não tivessem vindo de lugar algum. Quer dizer, sempre que há um avanço na questão indígena, parece que em seguida há um grande retrocesso. Então, na verdade, nós estamos indo para trás e não para frente. Então, é sempre importante que haja professores como o professor Álvaro levantando esse tema na academia, que não pode permanecer invisibilizado, né? E a segunda questão é a própria academia, né, que está sob um ataque constante desse governo, né? É um governo que ele odeia os povos indígenas, mas que ele também odeia o conhecimento e a ciência, porque é exatamente a ciência que mostra que tudo que ele está dizendo, tudo que ele está fazendo está errado, né? A Terra não é plana, a cloroquina não vai acabar com a Covid, e essas políticas de destruição da Amazônia, de perseguição às minorias, que no Brasil não são minorias, né? São as maiorias. Enfim, a ciência mostra exatamente o contrário de tudo que eles estão defendendo. Mas acho que a maioria das falas todas concluiu com isso, né? Esses ataques não vão nos fazer recuar, muito pelo contrário, isso vai nos estimular a continuar a luta e nós resistiremos. E professor Álvaro
sinta-se abraçado e apoiado. Em nome da APG, estaremos sempre aí apoiando as boas causas, e você é um representante das boas causas, um grande amigo, e assim encerro. Obrigado pela fala, Márcio. Eu gostaria de chamar agora para falar o professor Eduardo Dias. Por favor, professor Eduardo Dias, chefe do Departamento 6 da Faculdade de Direito, que envolve, dentre outras disciplinas, os direitos humanos e o meio ambiente. Por favor. Boa noite a todas, todos e parabéns aí pela capacidade rápida de organização e resposta que vocês tiveram enquanto APG. No mesmo dia, à noite, estive com o Álvaro numa discussão sobre cooperativismo e reciclagem com a professora Consuelo Yoshida. Foi também ali um evento, ele entrou, depois voltou e finalmente deu tudo certo. E ver depois, mais tarde, os noticiários e o que aconteceu, a intervenção também pronta de uma excelente jornalista, amiga, a Mônica Bergamo. O professor Wagner, titular de Direitos Humanos, professor titular e coordenador da área de Direitos Humanos do departamento, formalmente encaminhou à reitoria um pedido para que a reitoria se posicione, a reitoria da nossa Pontifícia Universidade Católica, da qual o Álvaro, além de tudo isso que vocês já falaram aqui, também é do corpo da pró-reitoria, que fazia dobradinha com o saudoso professor Antônio Carlos Malheiros, que se tivesse aqui, teria visto esse momento triste aí pelo que aconteceu, estaria ao lado aqui também dando esse enfrentamento, esse combate. Falar do Álvaro, que tem a origem lá, e que nos Maristas, aqui onde minhas filhas também passaram, e uma delas se apaixonou pelo discurso apaixonado que ele fez aí sobre o escritório modelo e a PUC, e toda essa vocação, e a ancestralidade dele, né, lembrar aí essa questão e trazer o tema indígena para o centro do debate, como disse o professor de Dourados, essa nossa faixa de Gaza, que tem toda uma complexidade, que além da temática indígena foi muito agregada e impactada pela famosa e famigerada Lei de Terras, que até hoje a gente tem sequelas dela, até hoje a gente não conhece o Brasil, o patrimônio sabe quem é quem, né, como o padre Júlio diz, a gente não vê um boi abandonado, né, vagando aí, né, mesmo os que estão vagando nos parques nacionais estão chipados, né. Então, esse conflito que colocou o professor Tiago, o poema, né, do professor também do Mato Grosso do Sul, de Dourados, essa situação toda, e que o Álvaro tocou nesse vespeiro, é o terceiro colega que nós vemos nessa situação, a professora Scarance, numa live sobre mulheres. Eu passei por isso com a ex-aluna nossa que preside a Comissão de Igualdade Racial em Pindamonhangaba, há pouco tempo atrás, e a OAB de lá tomando as providências. Hoje existem recursos para a gente poder identificar e fazer alguns rastreamentos. Oxalá a Universidade de Dourados, acionando a Polícia Federal, a MPF, consigam fazer isso e identificar essas pessoas. Mas esse momento de ódio que nós passamos no Brasil, no mundo e no Brasil, e que foram nos Estados Unidos ontem, o discurso dos 100 dias que eu acompanhei atentamente do presidente Biden, é uma luz aí no fim do túnel, apesar de ser um discurso, ao seu modo, bastante Estados Unidos primeiro, nacionalista e tudo, mas ele dá uma brecha dentro mesmo daquela comunidade. Eu estava com um poema aqui. Então,
essa situação ela reflete bem esse momento difícil pelo que nós passamos, que as pessoas realmente se escondem atrás dessa covarde do anonimato, o pseudo-anonimato das redes. A gente desenvolve uma pesquisa e está devendo, já deveríamos ter encerrado pelo tempo, não deu, mas que é dos primeiros ataques sobre isso que ocorreu também aqui na capital, na exposição do Queer Museu no Sul, depois a apresentação em Jundiaí e aqui a apresentação no MAN, em que os funcionários ficaram sitiados no MAN por conta da apresentação de Labeste, que há 8 anos o coreógrafo fazia. E naquele dia, ora, as pessoas sabiam que haveria lá, quem foi para lá com suas câmeras ligadas na internet sabia o que iria buscar, e gerou uma comoção nacional nas redes. E aí, o que a gente vê hoje, nesse 2021, são esses ataques pontuais, certeiros, monitorados em rede, quando há uma fragilidade no sistema das pessoas pegarem isso. A Dark Web, Deep Web, e aí foi um ataque numa rede aberta, tem de ter essa evolução e parabéns, a gente deveria estar realmente comemorando, mas haverá outros momentos para isso. E tomara que o Álvaro publique logo o seu trabalho, publique também na plataforma digital, traduza para o espanhol e para o inglês para ter uma maior divulgação e cobrir aí o nosso continente latino-americano e também o hemisfério, o Cone Norte, no hemisfério norte, mas que siga nessa linha, com certeza isso não amedronta, não amedrontará, e o que não mata fortalece. Ele sai disso fortalecido, a causa sai fortalecida, a Universidade Federal de Dourados sai fortalecida, sinta-se abraçada pela PUC, pelo Departamento de Direitos Difusos, Coletivos, que envolve direitos humanos, direito da criança, do adolescente, direito ambiental, relação de consumo e também direito internacional. Muito obrigado pelo convite que me foi feito hoje à tarde pelo Felipe, e eu estava numa reunião com outros professores, quando percebi, depois voltei a falar com ele. Parabéns, Álvaro, parabéns a todos vocês, parabéns aí à pós-graduação, aos alunos da associação, e uma felicidade também ver o Judson aqui nesse suporte, e parabéns, Álvaro. A luta continua, não para, e é isso. Saia fortalecido disso, sinta-se abraçado por todos. Aí. Lua também, vi aqui uma menininha que conheci pequena, aqui, centro acadêmico, a Laura, e é uma felicidade aqui o professor de História, que já estava aqui no começo, que daqui a pouco deve falar, é uma alegria ver todos vocês florescendo, fortificando. O Álvaro foi nosso aluno também, o professor Wagner, numa das sessões turmas de Direitos Humanos, e sempre ao lado do professor Desico, a quem eu tenho um grande carinho, fiz filosofia e direito com ele na USP, foi meu professor, e ele seguindo, assim, com humildade, simplicidade e um apuro técnico e científico muito bom. Parabéns, viu? Parabéns a todos. Obrigado, viu, por poder participar desse evento com vocês. Muito obrigado, professor Eduardo Dias. Eu gostaria de chamar agora o senhor Luiz Augusto de Paula Tuto, que é professor da PUC e é da seção de comunicação da reitoria da universidade. Não esqueça de ligar o microfone, tá? Boa noite a todos. Eu pedi a palavra aqui por duas razões. Uma primeira, para consignar a minha inteira solidariedade ao Álvaro, e também trazer a palavra da reitoria, que já se pronunciou oficialmente, já está no nosso jornal eletrônico, já estará nas redes, e eu quero encerrar aqui a minha participação daqui a um minutinho, lendo a nota produzida pela reitoria, e também apontar aqui, talvez o Álvaro faça esse comentário, mas que hoje à tarde houve uma reunião de reitoria, onde também houve um desagravo coletivo ao Álvaro por todos os membros de todas as pró-reitorias e assessorias da reitoria da PUC São Paulo. E eu queria dizer, isso é muito breve para não tomar tempo, primeiro que eu não podia deixar de estar aqui
quando o Álvaro me falou disso e me passou o link, eu, inclusive, desmarquei uma reunião agora às 7 horas para estar aqui com vocês. Eu acho que é fundamental esse encontro, esse ato de desagravo. É um ato de desagravo ao professor Álvaro, mas é também um ato de desagravo aos povos indígenas do Brasil, o que mostra, inclusive, que o neocolonialismo de tipo fascista que a gente está enfrentando agora torna ainda mais urgente e necessário esse contraponto, essa dimensão crítica do decolonialismo, né? Então, que também aponta a direção da certeira da obra que resultou do estágio pós-doutoral do Álvaro e lá na Grande Dourados. E, por fim, dizer aqui que estou à sua disposição, viu, Álvaro? E dessa causa, para aquilo que a gente puder fazer, como teu amigo, como professor da PUC e atualmente como membro da reitoria, assim como você, né? Para concluir, eu queria ler a breve nota, se vocês me permitirem, da reitoria, em apoio ao professor Álvaro e em repúdio ao acontecimento, né? Na terça-feira, dia 27/4/2001, o professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, da Faculdade de Direito e atualmente assessor da Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias, apresentou, em sessão virtual, os resultados de seu estágio pós-doutoral intitulado Decolonialismo Indígena, que foi realizado junto ao Departamento de História da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul. Durante a transmissão pública, a sessão sofreu ataques de haters, um discurso de ódio, ameaça de morte e desqualificado proselitismo político. Em face do acontecimento e reafirmando seus compromissos com a ciência, a justiça, o bem comum e a democracia, a PUC São Paulo vem a público consignar sua inteira solidariedade e apoio ao professor Álvaro de Azevedo Gonzaga, repudiando o ataque vil, preconceituoso e covarde que vitimou, ao mesmo tempo, o nosso docente e os povos indígenas estudados em sua pesquisa. A reitoria. Muito obrigado a todos e é uma honra estar aqui com vocês nesse importante momento para a Universidade Brasileira, para a Universidade Federal de Grande Dourados e também para a PUC São Paulo. Obrigado, professor. Eu queria pedir a gentileza do Márcio agora, por favor, reproduzir o depoimento da liderança indígena chamada Edson Caiapó, que é professor doutor em Educação no Instituto Federal da Bahia e também professor de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais na UFSB. Por favor. Olá a todos e todas. Meu nome é Edson Caiapó, sou do povo Membengocré, nascido no estado do Amapá. Sou professor no Instituto Federal da Bahia, no campus Porto Seguro e no programa de pós-graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais na UFSB. Vim aqui para dizer da minha solidariedade ao professor Álvaro de Azevedo Gonzaga. É um professor muito querido nosso, dos povos indígenas, nosso parente, nosso amigo, é um grande parceiro e que sofreu uma violenta retaliação no dia da apresentação do seu trabalho de pós-doutorado. É importante dizer que nós não vamos admitir esses acontecimentos, as pessoas não podem agir dessa forma, ameaçando, né, como o professor foi ameaçado. E quero dizer que a PUC, né, de São Paulo está de parabéns, né, pela organização do ato de desagravo ao professor. O professor é uma pessoa muito querida, que tem o nosso apoio, é um grande parceiro, e quero dizer assim que nós estamos no apoio dele e em total solidariedade. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Gostaria de chamar agora o senhor Kelvin Leray, que é doutorando em Educação, História, Política e Sociedade na PUC. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Kelvin, sou doutorando do Programa Verdade Educação Currículo. Estou aí no terceiro ano de Educação Currículo. Sou de Belém também, então eu também sou diretor da ANPG. Trago aqui meu abraço para o professor Álvaro, vindo também desde a ANPG, se solidariza, né, com os ataques sofridos.
primeiro lugar, não tem como, hoje a gente virou 400 mil mortos nesse país, né? Não tem como não falar disso nessa breve fala, porque a gente tem que solidarizar com todas as famílias. O UOL chegou a fazer até uma reportagem falando em 2 milhões de pessoas enlutadas, mas é muito mais, porque a Covid, ela atinge todos nós, que ela está tirando comida as políticas, a falta de políticas do governo federal está tirando comida do prato da população, está empobrecendo, e nesse estado de coisas está também a violência sofrida, né? Então, hoje a gente está nesse ato de desagravo não só em defesa da pesquisa, mas a gente está em defesa do pesquisador Álvaro, né? Porque a gente não pode pensar a ciência vazia e pretensamente neutra, como a gente sabe que muitas vezes a neutralidade dela, a pretensa neutralidade já diz muito, que é o descompromisso com a ética e com a evolução, né, enquanto sociedade. Então, a gente está em defesa do pesquisador, da pesquisa, da liberdade de cátedra, e a gente vem hoje repudiar este ataque. Mas a gente não vem só fazer um repúdio, a gente vem estender para o diálogo, né, porque a gente não pode igualar a gramática do ódio que vem de setores da sociedade, especialmente, né, os bolsonaristas, com mais ódio. Ao contrário, a gente faz um ato aqui de carinho e abraço ao professor, mas ao mesmo tempo externando a nossa indignação contra este ato e nos comprometendo enquanto construtores desse conhecimento, seja na pós-graduação, seja na graduação, tem o compromisso de fortalecer a democracia, de fortalecer as relações da universidade para que seja uma universidade mais inclusiva. Hoje o nosso ministro glorioso, Paulo Guedes, né, fez uma fala dizendo que até o filho do porteiro passou no FIES. Tipo assim, até o filho do porteiro, o corte de classe que a gente mais uma vez vê de forma abjeta todas as falas desse governo. E a Universidade Especial, a PUC São Paulo, também precisa ser denunciado aqui, que os programas, especialmente de ciências humanas, têm sofrido sucessivos cortes da CAPES e do CNPq. Então, cada vez que você corta bolsas de programa de pós-graduação, você está retirando um público que acessava. A gente sabe, eu vim do programa de educação, então, majoritariamente, é um programa formado por professores. E a gente sabe que a universidade ela é de excelência, então a mensalidade, infelizmente, é um pouco alta, né? Então acaba expulsando quando você não tem numa pós-graduação em que mais de 60% são bolsistas. Também queria deixar registrado na minha fala meus cumprimentos à Márcia, né, Cambeba, que é de Belém, eu também sou de Belém, ela é uma liderança muito importante lá, ela é a primeira ouvidora geral da Prefeitura de Belém, do governo do Edmilson, tem sido o governo das novas ideias, um governo do povo voltado. Então, a nossa cidade, claro que está perecendo também com o Covid, mas graças a um governo que tem agido de forma inclusiva, de forma participativa, a gente está conseguindo caminhar ainda com o Covid e ainda com o Bolsonaro, né? Então, para caminhar para a finalização da minha fala, gostaria de dizer que o que começa com Escola Sem Partido, essa marcha querendo, de certa forma, higienizar a universidade, colocar de forma discriminatória, ela termina com a evolução do Bolsonaro e termina com o Palácio do Planalto sendo o grande epicentro de difusão de fake news. E a gente tem que denunciar, a gente tem que combater, e toda vez que a gente fala alguma coisa que o governo de plantão, especialmente esse, não gosta, eles vão contra. Por isso que a pesquisa do professor foi muito atacada, né? A gente quer falar de outras epistemologias, porque chega dessa epistemologia que se baseia apenas na Europa, que diz o que vem, que é bom, é produzido lá fora. Não, aqui dentro a gente tem que rever a nossa história, porque se a gente não se resolveu com a ditadura militar, que não puniu devidamente todos os carrascos, os ditadores que passaram, na Covid a gente não pode deixar este governo, a gente tem a obrigação de 2022 não deixar se reeleger. Eu tenho certeza que cada um aqui vai tomar, né, como tarefa fazer isso. E a gente faz isso a partir desses espaços, estendendo o diálogo, né, sempre profícuo e ganhando corações e mentes para que a gente não deixar este governo de prática genocida, esse governo genocida continuar a destruir toda uma estrutura de Estado e afetar as pessoas da maneira mais vil possível. Então, aqui, professor Álvaro, em nome da APG, como todos os meus colegas colocaram, em nome da ANPG, eu venho trazer um abraço, um cumprimento ao senhor. Então, assim que puder, né, a gente fazer um evento presencialmente, a gente pode marcar aí um evento de homenagem ao senhor, juntamente pensar um tema bem legal e resistir à palavra.
Dá para ouvir minha voz ou não? Tá ouvindo? Que é engraçado que ele mostra que tá no mudo ainda, então eu não sei se tá no mudo ou não. Eu queria fazer a gentileza, Márcio, por favor, se você puder colocar o vídeo da liderança indígena, o Bemoque Caiapó, que é presidente da articulação indígena UDPJ, por favor. Amukimé, Panembai de Bemoque. Eu sou Bemoque Caiapó, presidente da articulação indígena UDPJ. Venho aqui falar em nome da articulação indígena UDPJ, deixar essa mensagem de apoio ao nosso parente aí, doutor Álvaro Azevedo Gonzaga. Ultimamente, semana passada, ele fez uma reunião falando sobre a nossa luta indígena. E a nossa intenção é união. Assim como a nossa articulação fala, o DPJ. O DPJ trabalha com a união dos povos já. E também quero deixar uma mensagem em repúdio, uma nota de repúdio, às pessoas que atacaram a reunião do Dr. Álvaro, hacks, invadiram a reunião dele, falando besteira, mensagens, confrontando, tentando calar a voz indígena, tentando prejudicar a luta indígena. Esses covardes que não têm coragem de mostrar a sua cara. A mensagem que eu quero deixar para vocês é que são por causa da gente indígena, mesmo o CRED-8, que somos o principal responsável por cuidar da biodiversidade, proteger a mãe natureza, que vocês estão vivos. Porque se a floresta acaba, o índio acaba, o branco acaba, e todo ser vivo que nela vive, acaba também. Assim, entra vocês. Então, o que vocês têm que lembrar? Que hoje, a luta indígena, vocês também precisam. Porque somos nós principais responsáveis por proteger a mãe natureza. Somos poucos indígenas, mas somos nós que lutamos para a mãe natureza, a floresta de pé até hoje. Então, esse é meu vídeo aí, pessoal da PUC de São Paulo, pessoal da OAB de São Paulo e nosso parente Álvaro Azevedo Gonzaga. E Ambito Baiana. Ótimo. Obrigado, viu, Márcio? Eu gostaria de chamar agora o Luan Prado, que é graduando em Direito e é do Centro Acadêmico 22 de Agosto. Consegue me ouvir, mestre? Sim, sim. Ótimo. Bom, boa noite a todas as companheiras e todos os companheiros que estão hoje aqui reunidos, lado a lado ao mestre Álvaro, lado a lado na defesa da democracia, da pesquisa e dos direitos dos povos indígenas. Eu me chamo Luan Prado, sou presidente do Centro Acadêmico 22 de Agosto, gostaria de começar saudando esse espaço de resistência e espaço de união. O motivo pelo qual estamos aqui hoje, de fato, não é de se celebrar, muito menos, eu acho que é mais um motivo que nos leva a lamentar a situação em que chegamos enquanto país, enquanto nação. A ascensão do Bolsonaro e do bolsonarismo revela sua pior face e, na verdade, a única que possui. A face do autoritarismo, da perseguição política, da retirada de direitos, da censura, do negacionismo científico, da submissão ao imperialismo e da exploração. Hoje, mais do que nunca, precisamos de pessoas como o professor Álvaro. O professor Álvaro, grande companheiro, é sinônimo de luta decolonial, de luta anticolonialista. Professor Álvaro é conhecimento, estudo e sabedoria transmitido para nós, seus alunos, a partir de uma perspectiva humanitária, solidária e transformadora. Professor Álvaro é motivo de raiva e ódio nos corações bolsonaristas, corações dominados pela ignorância e pelo fanatismo. Mas, por outro lado, professor, é motivo de amor e admiração nos corações revolucionários, dominados por sentimentos de solidariedade e de transformação. E que alegria e que orgulho enorme cerrar fileiras com você, professor. Saiba que nessa luta o senhor não está sozinho e que se estamos sendo uma pedra no sapato dos fascistas, estamos no caminho certo. Professor Álvaro, é ciência, é pesquisa científica nacional destinada a entender a nossa realidade para então transformá-la. Entender as muitas injustiças e violências da nossa história, principalmente as perpetradas contra os povos originários, os povos indígenas, cuja cultura é a raiz da nossa história e do nosso país. E também contra a população negra, que ainda hoje é vítima de um sistema estruturalmente racista de extermínio e exploração. Eu e todo 22 de agosto estamos ao seu lado, professor, e no lado certo da história. Saiba que não recuaremos
frente a qualquer ataque ou investida do fascismo bolsonarista. Pelo contrário, nos ergueremos em luta e resistência, firme, forte e organizada, para destruir e esmagar a semente do bolsonarismo. E assim, fazer crescer com muito cuidado, estudo e atenção a semente de um mundo novo, de um mundo mais justo. Essa semente também foi plantada por você, professor, e é uma honra para nós ajudar a cuidar e proteger esse jardim que nasce dessas sementes de pessoas como o senhor. Então, eu queria te desejar, mandar, enviar um grande abraço, falar que nós estamos muito juntos, toda a solidariedade a você, bem como a toda a ancestralidade dos povos tradicionais, e reiterando a mensagem muito bem colocada pela PG. Não calarão a pesquisa nacional e não calarão a verdade. O momento demanda nossa união, então vamos todos juntos em defesa do professor Álvaro e em ofensiva ao bolsonarismo no Brasil. E nós venceremos, senhoras e senhores, também porque temos conosco pessoas como o professor Álvaro. Muito obrigado, um grande abraço, professor. O Centro Acadêmico 22 de Agosto está com você. Obrigado, viu, Luan, pela palavra, participação e boa vontade de participar do ato. Gostaria de chamar o professor Jean Paulo Dórigo, que é professor e doutor em História pela PUC São Paulo. Bom, eu queria, antes de mais nada, dizer que eu fiquei chocado quando eu fiquei sabendo ontem do ocorrido, né? Eu fiquei sabendo, assim, muito por cima, muito em cima da hora. Na verdade, hoje eu fiquei sabendo do ocorrido e eu fiz questão de comparecer aqui, porque, ao contrário de muitos de vocês, eu tenho o prazer de conhecer o Álvaro já há muito tempo. Quer dizer, eu conheci ele há muito tempo, apesar do longo afastamento, eu tive o prazer de ser professor dele. E quando eu fui seu professor, eu via no Álvaro aquele engajamento bastante grande nas causas pelas quais ele defendia, naquilo que ele se interessava, um engajamento, uma motivação bastante grande, né? E ele foi um aluno que se destacou, não só em termos acadêmicos, mas em termos de convívio, de sociabilidade, e eu repito essa palavra, de envolvimento e de engajamento nas coisas, nos acontecimentos que o cercavam, que nos cercavam naquele ano. Foi um ano de cursinho, na verdade, né? Desde então, eu acompanhei a vida do Álvaro e a carreira do Álvaro muito de longe, imaginando que, se ele levasse esse engajamento para a sua vida, ele ia ter sucesso nos objetivos intelectuais que ele definisse para si mesmo, né? E eu fui acompanhando lá os seus passos, a sua escalada, por assim dizer, por mais gastada que seja essa imagem, mas, então, eu tenho certeza que aquele acontecimento enfim, o acontecimento ao qual nos referimos, ele foi um fruto desse engajamento, foi um fruto dessa dedicação, dessa capacidade que o Álvaro tem de fazer as coisas com paixão, tá certo? Na defesa de causas, na produção de conhecimento, na sua carreira como um todo. É um comentário bastante breve, que eu não quero cansar todos, mas eu queria me solidarizar nesse momento, que é um momento, obviamente, muito difícil, que todos nós vivemos, e que é importante nos mobilizarmos, estarmos juntos, como nós todos bem sabemos, e eu queria estar junto do Álvaro nesse abraço caloroso que eu envio para ele. Tá legal? Muito obrigado a todos. Obrigado, professor João Paulo. Eu pedi para o Márcio agora, por favor, executar os dois últimos depoimentos. Um é o professor Tiago Leandro Vieira Cavalcante, que é doutor em História pela Unesp e mestre em História pela Federal da Grande Dourados, e que é também um dos ofendidos na apresentação, afinal, é o supervisor do pós-doutoramento do professor Álvaro em História. E, na sequência, eu peço, por gentileza, para reproduzir o depoimento da professora Lucinéia Rosa dos Santos. Por favor. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou o professor Tiago Cavalcante, do Programa de Pós-Graduação em História da UFGD, aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul. Infelizmente, eu não posso estar ao vivo com vocês hoje, tenho outro compromisso nesse mesmo horário, mas gostaria de deixar aqui minha mensagem de apoio ao professor Álvaro de Azevedo. Como vocês sabem, nós tivemos a sala de videoconferência na qual ele estava apresentando seu resultado de pós-doutorado
invadida e tumultuada por pessoas que, infelizmente, não têm nenhum apreço pela democracia, e nós todos, certamente, incluindo a mim e toda a Faculdade de Ciências Humanas da UFGD, repudiamos esse ato e esperamos que eles não voltem a acontecer, né? E, apesar de tudo, o mais importante é deixar claro que nós não nos calaremos, que nós continuaremos produzindo e divulgando nosso conhecimento, inclusive e sobretudo quando esse conhecimento for desagradável para as elites que colonizam esse nosso país há tantos séculos. Mais uma vez, mando meu abraço ao Álvaro, a todos vocês. Muito obrigado, boa noite, e espero que estejam e continuem bem, apesar de tudo o que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento. Até logo. Boa noite a todos. Inicialmente, quero dar os meus parabéns à Associação dos Pós-Graduandos da PUC de São Paulo, bem como ao CA 22 de agosto da Faculdade de Direito, pelo tão necessário e nobre evento de total apoio ao professor Álvaro de Azevedo. Quero encaminhar os meus cumprimentos aos professores Tiago Cavalcante, Tiago Botelho, ambos da Universidade Federal da Grande Dourados. Cumprimento também ao professor Eduardo Dias, coordenador do Departamento de Direitos Difusos, Coletivos e Direito Internacional da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Recebam os meus cumprimentos os demais participantes. Em total apoio ao nobre professor Álvaro de Azevedo, que na última terça-feira foi atacado virtualmente por pessoas intolerantes, pessoas que desconhecem o verdadeiro sentido de igualdade. Qual é o verdadeiro conceito de democracia? O que ocorreu com o professor? Acho que o vídeo veio incompleto. O vídeo que ela me mandou, enfim, tudo bem, mas de qualquer forma conseguiu prestar homenagem, a solidariedade ao professor Álvaro, né? Esse vídeo eu recebi às 7h30, já estava acontecendo a apresentação e eu nem sequer havia assistido, então... Vocês estão me ouvindo? Ah, legal. Eu consegui transmitir a mensagem, não sei se pegou no meio, deu para ouvir, né? Tá. Enfim, eu recebi o vídeo às 7h30, já tinha começado, ela até pediu desculpa que ela mandou em cima da hora e eu não tinha nem assistido, de qualquer forma já... Bom, eu agradeço a todos que estão aqui presentes, né? Todo mundo que se manifestou. O professor Álvaro vai falar agora. Eu não sei, a Cristiane tinha levantado a mão, não sei se alguém quer falar mais alguma coisinha, quem tiver com vontade de falar, para o professor Álvaro encerrar o desagravo, fazer as considerações dele e a gente poder já fazer eu só queria lembrar, pessoal, que até isso, acho que esse povo que organizou isso deve estar muito louco da vida, porque hoje esse evento ele coincide com o Dia Internacional da Educação. E educação é isso, né? Professor que deu aula no cursinho para o Álvaro, ter passado e ter construído, ter pavimentado esse sonho de um país democrático, republicano e autônomo, né? Parabéns, viu? Desculpa, era isso. Só queria lembrar desse episódio que eu acabei esquecendo no começo. Uma lembrança, Jean. Sabia que o James, também professor do cursinho, está fazendo mestrado em economia política aqui na PUC. De vez em quando a gente encontra com ele.
Quem? James. E curioso, porque um dos motivos que me trouxeram aqui, porque eu voltei. James. E só queria fazer um último agradecimento também em nome da, enfim, Também dos pós-graduandos. Pode falar, Marco. Perdão, acho que sobrepôs o áudio, mas a professora Kenari Kibujikian também, que participou aqui da chamada, acho que ela teve que sair mais cedo, mas queria também deixar aqui o agradecimento e compor a presença dela aqui também. Alguém mais quer fazer uma consideração? A Cris levantou a mão. Quem quiser também, levante a mão que eu libero o acesso, tá? Por favor, Cris. Não, eu queria reforçar esse sentimento, que é o sentimento que a gente quer que cresça no mundo, né? Nós somos movidos por afetos, e eu acho que esse afeto entre aluno e professor talvez seja um dos maiores motores que a gente tem na educação. Então, escutar isso, ver essas histórias, esses encontros e reencontros é realmente muito gostoso, é muito bacana, é por isso que a gente luta, para que a gente possa expressar os nossos afetos, para que a gente possa pautar as nossas relações por afetos bons, porque nós somos afetados positivamente pelas pessoas que estão à nossa volta. Ok, obrigado. Bom, ninguém mais levantou a mão, né? Já estamos avançando o horário também. Então, eu já dou por encerrado, eu vou passar a palavra para o doutor Álvaro, e aí ele encerrando... alguém levantou a mão. Quem é que... Eu não estou enxergando quem é a pessoa. Quem é que levantou a mão? Só aparece a mãozinha. Era a Cristiane, mas ela abaixou. É a Cris que levantou? Apareceu uma mãozinha aqui, acho que era só ela. Então, pessoal, obrigado. Eu vou passar a palavra para o doutor Álvaro. Boa noite a todos. A gente vai disponibilizar o vídeo no YouTube, depois quem quiser compartilhar, agradeço. Então, professor Álvaro, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos e até logo. Boa noite, Felipe Labruna. Boa noite a todos, a todas, a todes. Eu acho que existem muitas palavras, né, uma pluralidade de palavras para poder representar o que isso significa, mas eu escolheria duas: gratidão e coragem. Eu penso que gratidão, porque essa mobilização me rememora um comentário de uma aluna que disse: mexeram com os alunos errados, com as instituições erradas e com as pessoas certas para terem dor de cabeça. Então, eu só posso ter essa gratidão. E a gratidão de me encorajar na fala do Kevin, rememorando os 400 mil mortos, na fala da Cris com relação ao afeto, que é algo muito importante, na fala do Eduardo, quando rememora a educação, e nós, da PUC São Paulo, que temos o patrono da educação, que é Paulo Freire, que esse ano é o centenário de Paulo Freire, e na minha dissertação, no meu trabalho de decolonialismo indígena, o último tópico do decolonialismo indígena é partindo de Paulo Freire e da educação de Paulo Freire para construir a dimensão de decolonialismo, porque só existe decolonialismo se isso acontecer. Eu abro, inclusive, o primeiro capítulo de luta e o último capítulo do livro, falando exatamente isso. A diferença de decolonizar e descolonizar é uma só. Ambos escreveram a história com a tinta vermelha. Os decolonizadores com a tinta vermelha do urucum. Os descolonizadores com a tinta vermelha do sangue indígena. Então, memorar essa educação e ver aqui o Jean Paolo, que foi meu professor na preparação para a faculdade, o Edu, que foi meu professor na graduação, a Lucinéia, que foi minha professora na graduação, ver o Tiago Cavalcante, que foi meu professor na pós-graduação, ver meus alunos, meus companheiros, meus colegas de turma aqui fazendo uso da palavra e prestando essa homenagem. Eu penso que isso é muita gratidão. Mas o que nos une aqui é um tema. Mais do que uma pessoa, é uma ideia. E uma ideia que foi atacada. Eu tive a honra e a alegria de trabalhar com um defensor dos direitos humanos, que foi o professor Malheiros. E
eu tenho dito isso nas homenagens que prestaram ao professor Malheiros, quando falam da dimensão de ideia. O que é uma ideia? Mais que uma pessoa. E o Malheiros, quando tomou posse como desembargador, falaram que a Quenaria estava aqui, ele dizia isso, mais do que uma pessoa, as instituições. E a PUC é uma instituição historicamente democrática. A PUC é uma instituição que conta a sua história no passado, no presente e no futuro. E é também o que eu digo no meu trabalho. O decolonialismo é o devir indígena. O decolonialismo é o presente, o passado e o futuro. É essa dimensão. E poder ouvir a todos nesse espaço, poder rememorar esse ensinamento que o Malheiros trouxe da instituição e da ideia, é o motivo desse desagravo. Eu, naturalmente, me sinto honrado e não posso me sentir envaidecido, porque não pode ser uma característica nossa. Eu me sinto obrigado a continuar nessa luta, encorajado a continuar nessa luta, que são os povos originários. E, por isso, eu preciso agradecer a esses vídeos que foram conseguidos. Existe uma dificuldade logística, a PG é uma coisa fora de série, 22 de agosto. Gente, eu não sei de onde vocês vieram, de que mundo vocês vêm. É uma coisa de doido, o povo do centro acadêmico está em prova, o pessoal da PG está aí fazendo artigo, mas não sei o quê. Vocês conseguiram falar com 4 lideranças indígenas fantásticas. A Márcia Cambeba é uma grande amiga, ouvidora-geral do município de Belém, uma pessoa de luta, e ela sabe compor. O Bemoco Caiapó, esse sim é um guerreiro, ele é de luta mesmo, mas ele quer a união dos povos, os povos devem se unir para lutar. O Edson Caiapó, egresso da PUC São Paulo, professor de um programa de mestrado que ensina os alunos questões que são importantíssimas, como a própria dimensão da terra e da mãe terra. Edson Caiapó é uma pessoa fantástica. E o Jarbas, né, que é do nosso projeto Pindorama, da PUC, que estuda conosco, aluno do direito, orgulhoso de vestir a camisa Direito PUC. E eu escuto isso de diversos movimentos, que tal pessoa pode ser o que quiser, o indígena pode ser o que quiser. O decolonialismo é isso. O decolonialismo é o indígena definir o que ele quer ser, ele andar por onde ele quer andar, ele viver o que quer viver. Mas a gente não pode desrespeitar as suas origens, a sua ancestralidade, a sua essência. É exatamente isso que deve ser feito. E por isso, um dos últimos cidadãos, eu acho muito bonita a retórica. O primeiro cidadão brasileiro foi o indígena, e mentira, foi um dos últimos cidadãos brasileiros. Aliás, aqui temos estudantes de direito. Os estudantes de direito sabem disso, porque eu fui ensinado, o Edu foi ensinado, a Lucinéia foi ensinada pelo Código Civil de 1916 de Clóvis Bevilacqua, que dizia que o indígena era silvícola, que dizia que ele era relativamente capaz, assim como a mulher. A mulher era relativamente capaz, casou, passa por nome do marido. O indígena não tinha condições de discernir, exatamente porque o indígena não entende o que é acumular. Olha que coisa. Então, quando você fala dessa temática, é uma temática que choca e choca muito. E é muito curioso, porque as pessoas elas costumam falar isso. Mas não dá para viver como os indígenas. Claro, alguém que não acumula, alguém que produz 95% do seu descarte, não é lixo, descarte biodegradável, e alguém que não entende porque as pessoas trocam por meio de algo abstrato chamado dinheiro, é realmente muito estranho. Acumulam comida que nem uns doidos, enquanto isso as pessoas vulneráveis em situação de rua comendo comida do chão. Isso não faz sentido, realmente. Imagina viver como os indígenas, que acham isso um absurdo. Afinal de contas, a nossa loucura, ela faz muito sentido. As pessoas em situação de rua, as pessoas vulneráveis, os negros, as mulheres, os indígenas. Afinal de contas, o bonito é aplaudir a ponto de chegar numa lobotomia em que
filho de porteiro agora fazendo faculdade vira motivo de piada. Dia 27 de abril, eu começava a minha exposição, e muito possivelmente isso também despertou a ira das militâncias digitais, dizendo: 27 de abril de 2021, Brasil, quase 400 mil mortes de Covid-19. E eu encerro esse ato de desagravo dizendo: 29 de abril de 2021, Brasil, 400.021 mortos. Porque exatamente cada vida tem que importar. Nós perdemos a dimensão. Hoje eu debatia com um amigo. Falava, não há um genocídio indígena. Não há. Para quem gosta dessa cultura latim, falar o latim, o romano, o grego, veja, genética. Não estão matando geneticamente os indígenas? São genocídios, sim. E tanta coisa. Enfim, eu queria me solidarizar, agradecer e dizer que eu me sinto encorajado. Eu quero dizer que essa luta é uma luta que precisa ser entendida e incorporada por todos. Eu escrevo um texto, em coautoria com Marco Aurélio, inclusive, que nós falamos do amanhã, dia 30 de abril. Amanhã é o último dia do índio, ponto de interrogação. Será que é? Que o mês de abril seja um mês para descortinar o necessário debate dos povos originários. Que o mês de abril seja capaz de infectar o ano todo do debate da questão indígena. Que o mês de abril possa fazer com que o Dia do Índio não seja essa visão descolonial de pintar o rosto e botar um cocá na cabeça. Se você quer, você pode, mas não é obrigação. Isso não te faz indígena. O que te faz indígena é entender diversas outras dimensões, muito maiores. Enfim, eu quero agradecer a todos e a todas e pedir que vocês vociferem mais ainda o vídeo de apresentação da Universidade Federal de Grande Dourados, em que lá nós expomos ideias importantes e necessárias. Exponham esse vídeo. E que não se fale mais desse ataque. Que a gente agora entregue à Polícia Federal, como já foi entregue, e ao Ministério Público Federal. Que as instituições atuem, trabalhem, investiguem e tomem as medidas contra essas pessoas. Porque nós não podemos desfocar o que é efetivamente importante. O importante são os povos originários, a discussão da terra, e nós não podemos desviar esse foco. 29 de abril de 2021. Penúltimo dia do mês da consciência indígena, mas um dia muito importante para que todos aqui possam sair cientes de que essa luta é o ano todo. Muito obrigado, APG. Muito obrigado, Centro Acadêmico 22 de Agosto. Muito obrigado, Reitoria da PUC São Paulo. Muito obrigado, Faculdade de Direito, aqui representada pelo Departamento 6 da Faculdade de Direito. Muito obrigado. É isso aí. Boa noite. Muito obrigado, professor, e parabéns. Valeu, Marcelo. Aí tem que